Bom dia, boa tarde, boa noite. O Observatório da Mulher está aqui de volta com uma convidada super, hiper especial hoje, que é a Cecília Peregrini, que é presidente da Associação do Morro do Querosene. Cecília, você não quer dar um alô para os nossos ouvintes e assistentes? Bom dia, um prazer estar aqui com a minha amiga de muitas caminhadas. Né? Porém, eu preciso te atualizar. Ah, Primeiro, nossa associação não tem presidente. A gente hum, fez uma associação que só tem diretores. E, uhum, e eu atualmente não sou nenhuma das três diretoras. Eu hum, sou simplesmente associada com muito orgulho. Os diretores são o Tião Carvalho, do Bumba Meu Boi, né, do Cupuaçu, o Dinho Nascimento é outro diretor, e a Sônia Império Hambúrguer é a terceira diretora. São lindos, uhum. três, mas eu continuo firme e forte, assim, eu tenho carta branca para representar a Que associação. coisa boa, carta branca e não tem presidente. Que maravilha de democracia. Perfeito, né? Desde a criação, essa associação foi criada em 98, e quando a gente discutia os princípios, tal, como é que a gente queria o estatuto, né, a gente não queria, a Uhum. gente achou que não era o caso, que diretores era bastante. E mesmo na época a gente discutiu muito que a gente queria diretores laranja, que fizessem, que fizessem aquilo que a comunidade é que tinha que estar na direção maior, né? Eram diretores executivos, mas que a comunidade é que a gente sempre entendeu assim que o forte não deve ser a associação, mas sim a comunidade, né? A gente Uhum. sempre batalhou para que fosse assim, né? Eu, Perfeito. A eu gente se fico conhece olhando faz para você muito. aqui na telinha e aí esqueço, parece que tem que olhar para a câmera, né? Sim, é legal, é importante. Bom, a gente se conhece faz muito tempo, desde os tempos de estudante, mas a gente chegou a morar também no Morro do Querosene. E eu lembro com muita saudade da programação cultural que tinha, né, no Morro do Querosene. Você não quer falar um Ah, pouco disso? O que tem de programação cultural no Morro? sabe, Raquel, hoje eu entendo que o morro ele é culturalmente esse encontro de várias manifestações e várias de pessoas vindas de todos os lugares que trazem suas expressões e tal, porque ele é ponto de encontro de várias trilhas milenares. Então, aqui já se parava para beber água, para se alimentar e celebrar a natureza, celebrar o encontro. Então, porque tinha um tempo que a gente achava que era a gente que fazia, né? Mas esse território aqui, ele tem uma energia própria, assim que eu penso, né? Ele já era de muitos anos, né? E a gente só procura também não deixar que a cidade e o progresso engula tudo, né? A gente procura preservar algumas Aham. coisas para que essas manifestações prossigam, né? A manifestação maior continua sendo do Bumba Meu Boi, que é organizada pelo Grupo Cupuaçu, que tem o Tião Carvalho na cabeça, né? Mas continua tendo as rodas de capoeira e
os maracatus, afoxés, cirandas, que você já participou de uma ciranda lá na praça, uma ou mais de uma, né? Os cortejos que a gente faz, a lavagem do morro, o carnaval. A gente tem bastante atividade, assim, a gente gosta muito. A gente, o Dinho dizia assim, que muita gente acha que tem que tirar as crianças da rua, se orgulham de falar, meu filho não vai para a rua, mas a gente aqui quer levar as crianças para a rua, sabe? A gente gosta de ver as crianças na rua, né? Na praça, E eu lembro que também, no tempo dessas festividades, o meu filho, que já não morava mais com a gente, ele trazia todos os amigos dele para assistir, né? Então, realmente mobilizava a região, mobilizava várias pessoas, né? Era super legal. É muito incrível mesmo, né? Inexplicável, assim, mágico, né? Muito Aham, bom. perfeito. E, por falar em mágico, tem também o Peabiru, né? Aquela região ali mágica também, mas que de início serviu de muita festividade, inclusive quando se descobriu que era caminho dos indígenas e dos bandeirantes, etc. e tal. E depois parece que se descobriu também que a água que brotava lá, tem fonte de água, né? Era pura e cristalina e podia ser bebida, inclusive diretamente, né? Que aconteceu lá? Conte para nós. Raquel, é uma luta que já tem mais de 20 anos, mais de 21 anos, Uhum. e uma luta mesmo difícil, difícil. A gente quase não entende por que, que ela não se desenrola. Mas Uhum. eu poderia te dizer que estamos muito próximos de se tornar um parque público e que a gente possa voltar a entrar. Porque no início, bem nos primórdios que a gente entrava, o caminho era aberto. E à medida que a gente foi querendo preservar, às vezes a gente quer uma coisa e vê outra, né? Foram fechando, foram queimando, foram tirando árvores. E agora tem muro alto, a gente não consegue entrar para saber exatamente como está, mas a gente tem fotos daquela gruta de pedra e das pedras sobrepostas, né, sem argamassa, assim, que nem as ruínas lá de Machu Picchu, porque na história que a gente encontrou, os incas, no ano 1000, eles reformataram esse caminho, mas esse caminho já é anterior, né? É um caminho guarani, na verdade, né? Mas era um caminho compartilhado por todos os povos originários, não só. Mas é que os incas eles eram fortes numa determinada época, tinham uma tecnologia, né? E deram uma reformatada. Então, a gente encontra pedras andinas, né? Porque para manter o caminho aberto, eles usavam uma graminha para não deixar o mato tomar conta. E em alguns lugares, né, que atravessa córregos, porque você já imaginou, é um caminho que vai do Atlântico, o caminho do Sol vai do Atlântico até o Pacífico. Mas tem outros caminhos, é uma malha de caminhos. Mas eu fui num congresso de cultura viva
em 2019. Agora, em 2022, terá um próximo lá no Peru. O que eu fui foi na Argentina. E aí eu conheci o pessoal que cuida do caminho milenar, que é o Caminho da Terra, que é um caminho que passa na Cordilheira dos Andes, no topo da Cordilheira dos Andes. E eles chamam caminho, na verdade tem um nome, Chapanhã, alguma coisa assim, mas é Caminho da Terra, porque os povos originários, eles entendem que a Cordilheira dos Andes é como a coluna vertebral desse ser que a gente chama de América Latina, mas que a gente deveria de chamar Abya-Yala, né? Muito melhor, muito mais condizente. América Latina não é um nome apropriado para esse continente. Mas, sabe, esse caminho da Terra, que eu estava te falando, que é da coluna vertebral, ele se encontra com o caminho do Sol, que é esse que passa por aqui, exatamente em Machu Picchu. Os dois se encontram. Olha que bonito. E os povos andinos, eles cuidam desse caminho, né, com muito carinho. O nosso Caminho do Sol ficou muito abandonado, parece que o pessoal de Botucatu e de Sorocaba foram mais atenciosos assim com esse caminho. Nós, paulistanos, ignoramos totalmente a vida toda. Mas, e você vê, né, mesmo tendo a fonte do Piabiru, que os demais nem têm, quer dizer, uma construção, né, um espaço que foi que vários já se assentaram, já, né? E mesmo assim a gente não está conseguindo entrar lá. Olha que difícil. Mas a gente continua na luta, né, Raquel? Eu acho que eu tenho esperanças que a gente vai conseguir. Perfeito. Não sei, né, Raquel? Às vezes eu fico pensando que eu acho que eu já vou estar tão velhinha que talvez eu não consiga implantar, batalhar pelo parque, porque hoje a gente pensa, sabe, Raquel, que não é só a gente conseguir o parque, mas a gente tem que conseguir que ele seja do jeito que a gente acha que ele deve ser. Porque senão o pessoal chega, né? Já põe cimento, já faz outras coisas, tal. A gente quer muito que ele seja a mata preservada, tem cerrado, né? Algumas espécies de cerrado. A gente quer chegar devagar, sabe? A gente não quer chegar com um projeto, a gente quer ir resolvendo as coisas e a gente quer o nosso centro cultural lá, né? Um centro comunitário, né? Para poder fortalecer, né? Para a gente ter um espaço também coberto para as nossas... Porque hoje em dia a gente só tem as ruas. Era bom se a gente tivesse um espaço para capoeira, para o teatro e para as nossas reuniões e para tudo, para as nossas festas. Então, a gente quer muito também que... Porque aqui na rua tem festa e a gente tem que alugar o banheiro, tem que, né? Agora, se a gente conseguir um centro cultural que já tenha os banheiros construídos ali para as pessoas, que já tenha pia, água, nossa, vai melhorar muito a nossa festa. E a gente precisa muito, sabe, Raquel? Outro dia veio um pessoal que faz cavalo marinho.
e eles perguntaram se eles podiam fazer cavalo marinho. Eu não entendo muito, é lá de Pernambuco. E aí é uma manifestação que leva horas, porque tem o mergulhão, tem a preparação, tem os aquecimentos, os mestres, né? E eles disseram que não tem outros, tem que ser na rua, sabe? É um espaço, é uma coisa linda, assim, eu acho lindo. E tem poucos espaços hoje para abrigar, poucas comunidades que preservam, né? Tá difícil, ainda mais agora com a pandemia, aumentou a construção civil, assim, Pinheiros era um bairro muito peculiar, assim, sabe? Um bairro muito bonito, assim, na maior parte de classe média, de casas mais simples ou casas maiores, tal, mas Raquel, estão colocando prédios e prédios e prédios e prédios, prédios que fazem sombra nos outros prédios, assim, prédios altos, prédios. Pessoal de Pinheiros está assim pedindo socorro, sabe? Porque isso que eu estava outro dia comentando, né? Quando você preserva, não é só todas as pessoas podem caminhar, podem sentir, aprender, né? Não, vai ficando um patrimônio que é de todos, né? Que conta uma história, as vilas, então eu acho o pessoal de moradia, às vezes, eu acho assim, às vezes eles acham que trazer a moradia da periferia para cá, né, abrir espaços para moradias populares, é uma coisa boa, né? Mas eu entendo que a gente tem que levar o metrô até as periferias e levar as escolas e os postos de saúde, sabe? Fazer essa conexão, os teatros, porque se a gente tiver um bom transporte público, se a gente tiver o metrô, ele em 10 minutos, 20 minutos, você pode chegar lá do Rio Pequeno e estar em Pinheiros, né? Ou até na Praça da República. Então, não precisa destruir Pinheiros, sabe? Porque lá não teve a moradia popular como a gente poderia ter tido, mas vamos tocar para diante, né? E outra coisa, a gente até desconfia, e mesmo no centro, se a questão fosse moradia popular, tem tantos e tantos prédios que poderiam estar sendo ocupados. Então, a Sim. gente tem que ter esse cuidado, né? Vamos aos poucos, vamos primeiro colocar nos prédios vazios que já estão lá, fazendo sombras para as próprias ruas, para o próprio povo que mora ali, mas não, o que você vê é uma epidemia de arranha-céus, que a gente desconfia que nem terá população para ocupar. E sabe, Raquel, que já vou te passar a palavra, porque eu já percebi que você quer falar. Só vou finalizar rapidamente aqui a minha ideia. Eu vejo aqui no Butantã assim, talvez centenas de prédios que estão sendo construídos. Ali embaixo, uma dezena de prédios sendo construídos, grandes.
E não vejo uma escola sendo construída, um posto de saúde, uma praça, e todas as propagandas falam do verde, do Butantã, eles se aproveitam do verde, mas eles não contribuem nem com calçada, sabe? Tinha que ali já é extremamente adensado por causa do metrô, as calçadas já ficam cheias de gente e muitos carros, um congestionamento danado. Então, eu acho assim, sabe, mesmo que não seja um prédio que tenha garagem, só as pessoas que moram ali de chamar um Uber, o Uber para até que a pessoa entra, claro que vai aumentar o congestionamento. Então, eu fico pensando, meu Deus, a gente já não tinha escolas suficientes, creches, para as nossas crianças, e constroem tantos prédios assim, não vai ter criança? Aonde? Vão para onde, sabe? Os coletivos vão de van, né, de perua para as escolas, mas como é que essas peruas vão circular naquele trânsito? A gente está vivendo um momento bem difícil, né? Onde parece que a lógica, a ética, né? o pensar, né? o adequado com a ação. Nossa, está difícil, né? Perfeito. Agora, antes da gente chegar nos prédios e nos imóveis todos que estão querendo construir, eu lembro também que a gente discutia, na época, que aquela fonte de água, que chamava Peabiru, sei lá, na verdade, podia eventualmente estar suja com o lixo que eventualmente se jogasse nela, né? E foi feito um exame pela Sabesp e descobriu-se que, na verdade, a água jorrava das pedras e que, portanto, não estava contaminada e podia ser bebida diretamente, né? Essa questão também é fundamental, porque essa fonte tem que ser preservada, não é, Cecília? Pois então, é uma outra questão, né? Você vê, lá no parque, a gente tem 3 nascentes. A Sim. fonte, que é a fonte do Peabiru, que é essa fonte de pedra, que é essa fonte na rocha, na gruta, a gente descobriu que ela é uma água que vem das profundezas, da rocha mesmo. E por isso que, mesmo tendo lixo, esgoto que jogado por casas que ocupam ali, que não, que estão abaixo da rede de esgoto, então jogam no terreno, a gente achava que isso tinha contaminado o lençol freático. E a gente teve essa grata surpresa de saber que não contaminou, pelo menos dessa fonte que a gente fez o estudo, né? Porque, na verdade, olha só, Butantã é terra dura, dura, é rocha. Então, a rocha, sabe, não dá, não penetra, a água corre por cima. A água, não, o lixo, assim, né, ele não consegue contaminar. Ali é uma rocha, é uma pedra, muito bonito, né? Mas você sabe, com toda essa água que jorra ali, que é uma água também rica de minerais, é uma água melhor do que a água que eu tenho na torneira da minha casa, né? Sim. E atualmente, nas nossas torneiras, eles cortam a água 8 horas da noite. A água só vai voltar às 6 horas da manhã, sabe?
mesmo que eu tenha caixa d'água, algumas famílias não têm, que são famílias de classe mais sem muita condição, aí é pior, quando, né? E famílias que compartilham, famílias grandes e famílias, enfim. Mas mesmo para mim, que tenho caixa d'água, que tenho uma condição econômica assim melhor, é muito desagradável esse racionamento da água, porque às vezes alguém vem e tenta abrir a torneira, não fecha direito, aí quando eu vou acordar de manhã, água jorrando, enchendo, vazando. Então tem que tomar o maior cuidado, fechar o registro lá na frente e tal. E às vezes também a máquina de lavar roupa só funciona com a água da rua. E às vezes fechou 8 horas e aí ela fica, sabe? São vários. E sendo que a gente tem tanta água jogada fora, né? Quer dizer, ali é uma vazão grande de água, não é um filetinho de água. A gente poderia estar usando essa água, sabe? Então, a gente tem essa capacidade. Não é possível uma sociedade que consegue fazer prédios tão altos e não é possível que não saiba fazer uma caixinha d'água aqui em cima, uma roda d'água que leve essa água para cima de uma caixa. É possível, eu tenho certeza que era possível a gente estar... Porque, sabe, Raquel, eu penso assim, sabe? A nossa sociedade, ela, nossos antepassados, né? Incluo meus avós, meus pais, né? A gente tinha várias... Hoje, eles, o que eles queriam? Eles queriam ficar longe da sujeira, eles punham no cano para que o esgoto, né, fosse levado, não importa para onde, desde que saísse da sua casa e fosse levado, mesmo que jogasse do rio ali do lado, pronto, não estou vendo, resolveu, né? Mas hoje a gente já não pode pensar dessa maneira, porque dá para a gente tratar, usar, é fonte de riqueza. E a mesma coisa, a água. É um absurdo o que foi feito, levar toda a água para uma represa, para depois distribuir toda essa água. A represa que tem um espelho d'água enorme que evapora no verão, e depois, imagina, tira a água que está aqui do meu lado, leva até lá, essa água escapa por canos, emendas, né? Aí vai até lá para ser tratada, para depois voltar. Quer dizer, meu Deus, aonde estávamos nós, enquanto civilização, que pensamos isso, né? Quer dizer, hoje eu penso que tem que ser distribuído, não pode ser centralizado. A nossa sociedade, ela foi fazendo tudo centralizado, tudo centralizado. As usinas de energia elétrica, elas são centralizadas. Imagina a água, a energia elétrica ser gerada lá longe, estragou os rios, a cachoeira, a cidade. O Xingu, nossa, quando eu vejo aquele belo monte que foi construído, eu fico muito triste mesmo, sabe? Que eu pertença a uma sociedade que faça, porque não precisa. A gente tem energia do sol, a gente tem energia do vento,
o morro tem tanto vento, dava para a gente, sabe, ter moinho de vento, a gente não vê. E aí, quais os moinhos que fizeram? Novamente, eles fizeram usinas de moinhos de vento lá no Ceará, lá naquela praia do futuro, né? Lá naquela praia... esqueci o nome daquela praia, mas estragaram a paisagem da praia, acaba tendo que trazer aquela energia para distribuir esses moinhos enormes que acabam, os pássaros acabam morrendo nas suas hélices, são barulhentos, são caros. Gente, a questão é que não pode ser centralizado. A gente tem que pensar na descentralização. A grande chave não é se é eólica ou hidráulica, é a energia elétrica descentralizada, a água tratada e colhida descentralizada, o esgoto tratado, resolvido, descentralizado, cada comunidade, a gente podendo jogar essa água limpinha, vendo, criando peixe, tendo novamente os chafariz, as nossas fontes, né? Umedecendo o nosso ar. Cecília, e estão querendo, na verdade, privatizar a Sabesp, né? Você falou que a Sabesp diminui o fluxo de água às 8 horas, não, é às 7. E quem tiver caixa d'água grande, na verdade, consegue preservar uma certa quantidade. Quem tiver caixa d'água pequena ou não tiver caixa d'água, simplesmente quando chega do trabalho, não tem mais água para se lavar, para tomar banho, para seja lá o que for. Bom, eu lembro também que, na verdade, durante algum tempo, a prefeitura queria abrir o parque para a cidade, né? Na gestão do Haddad, talvez, não lembro mais em que gestão, e queria abrir o parque para a cidade, pelo menos para o pessoal ao redor, né? E pagou, inclusive, uma certa quantia de dinheiro para quem lá tinha um espaço de moradia, né? E parece que houve uma disputa que durou muito tempo, porque os moradores de lá queriam, na verdade, receber mais dinheiro e eles estavam devedores com relação à prefeitura, né? E agora, a última grande novidade é que estão querendo construir um arranha-céu naquele espaço maravilhoso e que vocês estão resistindo, né? Você não quer me contar como é que está essa situação e o que vocês estão fazendo contra esse arranha-céu? Se a situação anterior já foi resolvida, ou se tem a ver com a construção do arranha-céu também. Raquel, esse arranha-céu que estão querendo construir não é na área do Parque da Fonte. Esse arranha-céu é na rua Afonso Vaz, que é uma outra rua aqui, né? Aqui do Morro, que na verdade a gente quer o morro, né? A gente quer o parque, mas a gente quer preservar também as nossas ruas, né? Que é o que a gente tem hoje. O parque ainda é uma utopia, assim, né? A gente conseguir esse parque. E as ruas a gente já usa, né? E a gente quer preservar e a gente está lutando para não ter esse prédio aqui, porque eles fizeram um projeto e a prefeitura aprovou
de 20 andares, com 245. Hoje em dia, Raquel, são apartamentos pequenos, chamados estúdios, de 20 e poucos metros quadrados. O total, sabe? Somando banheiro, cozinha, tudo. Assim, 20 e poucos metros quadrados. Me disseram que tem um ali que tem até 19 metros quadrados. Ou seja, é um outro conceito, né? É um quarto de dormir, a pessoa come fora, lava sua roupa fora, né? Para jovens que trabalham, talvez seja uma solução, né? Não sei. Mas o que nos incomoda é que 200 eu pensava que era 215, depois disseram que é 245 apartamentos. Então, supondo que seja, vamos dizer que sejam 200, supondo que seja pelo menos 2 pessoas por apartamento, porque mesmo que não durma, mas que venha para... Enfim, vamos supor que sejam 2 pessoas por apartamento. Então, são 400 pessoas que vão chegar numa comunidade que tem, vamos dizer, 1.200 casas, no máximo, sei lá, 1.200. Na minha rua, não tem 50, sabe? Não tem nem 30. Então, aqui no Morro, não é só as manifestações culturais, né, que eu te contei, o maracatu, a capoeira, o bumba meu boi. É também o modo, o costume, né? A gente se cumprimenta, a gente se conhece, a gente caminha pela rua, ainda algumas pessoas sentam na calçada, algumas crianças brincam. É vamos dizer, a gente preza isso, sabe? De falar bom dia, boa tarde, oi. Às vezes até eu não conheço a pessoa, mas eu faço questão. Oi, bom dia, boa tarde, sabe? A gente, então, mas esse costume de querer dizer bom dia, boa tarde, parar para conversar na porta e trocar ideias, não é o que acontece normalmente aqui na nossa cidade. Então, as pessoas já não estão habituadas quer dizer, chegar a 400 pessoas com outros costumes, quer dizer, não é que elas são erradas ou certas, eu não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que, para nós, é muito importante preservar esse jeito, essa coisa. Tinha uma estudiosa que falava que é um jeito mais antigo da cidade do interior, talvez aí em Itapetininga, onde você mora, seja uma coisa mais humana, assim, né? Mas numa metrópole como São Paulo, existe, sabe? Eu vejo que lá no Bexiga tem uns nichos assim, que as pessoas ainda... Mas é pouco, sabe? A gente gosta, é importante para a natureza, para os pássaros. Aqui tem muitas árvores frutíferas. E aqui tem esse peabiru. As ruas são curvilíneas, não são retas para carro. Ainda é o traçado milenar que se preservou. Não são a rua para andar de carro, é uma rua reta, porque você tem que ver quem vem e quem vai. A rua que é cheia de curvas fechadas, você não sabe que... E ela é estreita, sabe? Não dá nem para pôr carro de um lado e do outro, porque senão... Então, como que virão 400, quer dizer, 200 famílias? No mínimo, sei lá, 50, não é assim, é muito carro, é muita gente, é muita, sabe?
é um outro fluxo, um outro movimento. Será? Por quê? Isso que assim que eu penso. Quando a gente preserva, porque o Morro do Querosene, ele não é um condomínio fechado, ele não tem essas porteiras que as pessoas controlam acessos e tal, não tem. A gente recebe as pessoas com o maior carinho, a gente gosta. Tem escolas que pedem, né? O Dinho é uma pessoa que meio conhecida, aí as crianças vêm para conhecer, para saber como é, para caminhar, né? Então eu fico pensando assim, compare, mesmo que sejam 400 ou 500 ou 1.000 pessoas que venham num prédio, isso não é nada comparado com as 5.000 que vêm para a festa do Bumba Meu Boi e as tantas outras 1.000 que podem andar, respirar, sabe? A gente vai perder isso daí por causa de moradia para 400? Aham. Não é, E, isso não é na verdade, inteligente. Cecília, na verdade, você também não está só querendo preservar a qualidade de vida do Morro do Querosene, mas você também juntou uma série de outras questões a respeito de estação de metrô na periferia, mais distante, que já foi prometida e que não saiu, né? Junta essas coisas de novo, por favor. Porque porque eu tive uma discussão com um rapaz que é assim ativo no movimento de habitação. E aí ele discutiu isso comigo, sabe? Como se eu quisesse a qualidade de vida, a proximidade do metrô só para mim, sabe? Assim, ele achou que eu não estava querendo compartilhar os benefícios. Mas acontece que, se a gente não cuidar, a gente não vai ter benefício para ninguém, sabe? Porque vai ficar tudo sem sol, sem pássaro, sem nada, sabe? Tudo frio, tudo doente. Imagina, a gente está saindo de uma pandemia onde ficou claro, a gente precisa de oxigênio, a gente precisa respirar, o nosso sistema imunológico precisa da alegria, a gente tem que viver, sabe? Então, mas isso, sabe, Raquel, eu já pensava antes, porque eu já estive em outras cidades e eu vi metrôs indo. O metrô ele encurta a distância. Hoje, se eu sair da minha casa, eu vou lá na Zona Leste em 20 minutos, sabe? Lá em Itaquera, eu posso ir em 30 minutos, sabe? Eu que estou no extremo oeste, eu posso ir para o extremo leste. Então, o metrô, né? E a valorização das pessoas que estão lá, o que você promove lá. Outro dia, eu vi uma artesã falando uma coisa muito interessante, como que as costureiras vivem lá, mas os vestidos são expostos aonde? Na Rua Augusta, nos shoppings, né? Quer dizer, também tinha que estar sendo exposto lá, onde as pessoas, sabe? Então, eu acho assim que levar um metrô até o Rio Pequeno, até o Raposo Tavares, até o Jaguaré, sabe, até o João 23, até o Arpoador, é valorizar todas, porque não adianta, Raquel, você imaginar que fazendo um prédio, ou 2 ou 3, que seja de 1.000 pessoas cada prédio, que seja 5.000 pessoas que você vai trazer de pessoas de baixa renda para cá, você não está olhando, porque são milhares de pessoas nas periferias. São muitas pessoas, sabe?
E, na verdade, Raquel, as periferias, eu vou te dizer, elas estão ficando mais bonitas do que nosso centro, porque são de casinhas pequenininhas, que tem sol. Você já foi nas favelas? Tem sol, não tem prédio. O prédio é uma coisa muito feia. Ela sombreia, ela põe sombra. Então, eu estou sentindo assim, sabe? Que no final todo mundo vai querer morar na periferia, porque é lá que vai ter sol, sabe? Mas eu entendo assim, que aqueles que têm um pensamento. Claro que a maior parte desses prédios não são para pessoas de baixa renda. Não vejo isso de jeito nenhum. Esse daqui, que é pertinho daqui, que eu conheci o projeto, tem piscina, academia, solário, tem um monte de coisas. E aí, esse rapaz que eu discuti, né, ele falou assim para mim: mas você acha que uma família de baixa renda não merece ter piscina? Eu falei, não, não é isso, não é que eu acho que ele não merece, mas eu acho que antes de ter piscina, ele vai ter que ter a comida, vai ter que ter o computador, a internet, vai ter. Por quê? Porque a piscina, a gente pode fazer uma piscina coletiva ali no clube, né? Não sei, porque custa dinheiro. Eu imagino que uma família de baixa renda não vai ter condição de pagar a manutenção dessa piscina, dessas quadras, desse playground, dessa. Nossa, Raquel, é um luxo esse prédio, sabe? Mas vamos supor, mesmo as pessoas que são que têm um sentimento assim mais humanista de querer também dar uma condição melhor para aquele que não tem, não acho que seja fazendo prédios aqui, não acho que seja destruindo a nossa cidade. Não é só a história do Piabiru, a história de Pinheiros, a história do Bexiga, a história, sabe, a nossa história, sabe? Eu acho assim que essa diversidade, essa poder caminhar, poder ver, poder andar, poder, sabe? Agora, destruir Pinheiros da maneira como eu vejo que está sendo destruída, eu não vejo nem necessidade, sabe? Não vejo. Perfeito. Cecília, nosso programa termina sempre antes da hora, não é? A gente gosta de falar, né, Raquel? A gente gosta de falar. Mas arranha-céu no Morro do Querosene, não. Não é? Não. Arranha-céu no morro, não. Não queremos arranha-céu. Muito Perfeito. bom. E Perfeito. queremos o Parque da Fonte. Já. Perfeito. Ok, você quer se despedir, por favor? Os nossos Raquel, ouvintes fiquei já muito assistiram? feliz de te ver, embora aqui na telinha, mas faz tempo que eu não te vejo, né? Vai. E aos nossos ouvintes, aos nossos amigos que estão nos ouvindo, eu desejo muito que a vida. Não vamos desistir, pessoal, vamos continuar, que a gente está por aqui e tem muita coisa boa para a gente fazer, sabe? Eu acho que quando você trabalha e luta por aquilo que você acredita, não é trabalho, não é, é saúde mental, é sonhar. Então, estamos juntos aí nas questões, vamos conversando, porque conversar também é muito bom, sabe? Eu vejo
como a gente, quando vai ficando muito tempo calado, aconteceu comigo, a gente vai encaraminholando umas coisas assim, sabe? Que depois a gente descobre que não era, mas a gente já vê, sabe? Então, é bom conversar, é bom. A gente tem que trocar, né? Trocar as nossas ideias, errar, falar errado, tem importância não. Eu acho que estamos aí. O meu Perfeito. abraço, meu beijo e vamos seguir a vida aí. Cecília, foi muito bom te ver, te ter nesse programa, e o Observatório da Mulher volta na semana que vem.